Página 291, módulo 4, a pele humana e o suor. Em dias muito quentes ou após realizarmos exercícios físicos, o nosso corpo transpira e nós ficamos suados. Por que isso acontece? A transpiração ou suor é uma das maneiras do organismo eliminar o excesso de calor. Nos seres humanos, a temperatura corporal é mantida em torno de 36,5 graus Celsius e a transpiração ajuda o nosso corpo a manter essa temperatura constante. Agora, como isso acontece? O suor é um líquido formado por água e sais minerais. É produzido pelas glândulas sudoríferas, que ficam localizadas lá na derme. Essas glândulas são controladas pelo sistema nervoso. Então, quando a temperatura do nosso corpo aumenta muito, os nervos enviam uma mensagem para as glândulas para que elas produzam suor. Esse suor, então, é conduzido por ductos ou canais que se abrem nos poros para diminuir a temperatura do corpo. A imagem na página 292 ilustra exatamente isso que eu acabei de explicar, ou seja, as glândulas sudoríferas liberando suor através dos poros, que são minúsculos furinhos da pele. Agora, eu gostaria que vocês observassem essa imagem da atividade 1 com bastante atenção e respondessem as questões. O que essa imagem mostra? Qual é a função do suor? Explique o que está ocorrendo em cada uma das etapas enumeradas na imagem. Então, nós temos um atleta praticando uma corrida e a temperatura corporal desse atleta começou a aumentar. Número 1, a ordem. Quem deu a ordem? E quem recebeu a ordem? Número 2, a produção. Após receber a ordem, o que aconteceu? Quem produziu o quê? 3, a eliminação. Como foi feita essa eliminação? Eliminou o quê? Número 4, o resfriamento. Deu certo? Os comandos foram cumpridos? A temperatura foi restabelecida? Eu gostaria que vocês respondessem com suas palavras, evitando copiar da apostila as frases prontas. O objetivo dessa atividade é que vocês compreendam como acontece a produção de suor. É provável que as respostas não caibam nas linhas da apostila. Então, vocês podem usar o caderno se acharem necessário, ok? Página 293, a água em nosso corpo. A maior parte do corpo humano é constituída por água e várias funções do nosso organismo dependem de água. Nós vimos que a água regula a temperatura do corpo por meio do suor, mas ela também hidrata os tecidos dos olhos, do nariz e da boca. Atua no sistema digestório, ajuda na eliminação de resíduos por meio das fezes e da urina. Participa do transporte de nutrientes para as células e lubrifica os órgãos e as articulações. A água é eliminada do nosso corpo todos os dias, pela transpiração, pela respiração, pela urina e pelas fezes. Diferente do que ocorre com a gordura, o nosso organismo não armazena água e por isso é tão importante que ela seja reposta. Devemos tomar água antes mesmo de sentir sede, pois a sensação de sede já é um sinal de desidratação. A desidratação caracteriza-se pela baixa concentração de água e de sais minerais no organismo. E se for muito prolongada, pode levar à morte. Os sintomas de desidratação incluem sede, boca e pele secas, sem elasticidade, olhos fundos, urina de cor mais escura do que o normal, dor de cabeça, sonolência, tontura,
fraqueza e cansaço, além de aumento da frequência cardíaca. Então, pessoal, olha quantos problemas nós podemos adquirir simplesmente por não tomar água. Conheça alguns cuidados que devem ser observados para manter o corpo hidratado. Para realizar todas as funções que eu citei anteriormente, é necessário tomar muita água, pelo menos 2 litros de água por dia. Tome líquidos antes, durante e após a realização de atividades físicas, pois quando nós realizamos atividades físicas ou em dias muito quentes, nós suamos muito e perdemos muito líquido. Por isso, é necessário repor essa água a todo momento. Consuma alimentos ricos em água, como melancia, melão, morango, rabanete, tomate e cenoura. Assim, evitamos a desidratação. Agora, nós vamos responder às atividades da página 294. Por que sentimos sede quando está muito calor ou após praticarmos atividades físicas? 2. Escreva 3 sintomas da desidratação que podem ser notados por meio da análise visual da pessoa. Então, de todos os sintomas que nós estudamos, eu gostaria que vocês escrevessem 3 que só de olhar para a pessoa, vocês já saberiam se ela está ou não desidratada. 3. A água é vital para o ser humano. Por isso, é preciso que as pessoas estejam comprometidas em utilizar esse recurso natural de forma sustentável, evitando o desperdício. Estima-se que de toda a água disponível no mundo, 70% é usada para produzir alimento. Veja na tabela a quantidade de água necessária para produzir alguns deles. E, de acordo com esses dados, proponha algumas maneiras de consumir alimentos de maneira sustentável, ou seja, sem desperdício de água. Página 295, a higiene da pele. Pessoal, lá no caderno 1 do 4º ano, vocês já estudaram e observaram os fungos e as bactérias que deterioram os alimentos. De acordo com os experimentos que realizamos, chegamos à conclusão que existem condições que favorecem a proliferação dos micro-organismos, principalmente quando há umidade e alimento para eles. Existem diversos tipos de fungos e bactérias que podem viver e se proliferar na pele humana, pois nela encontram condições perfeitas para isso, como temperatura ideal e presença de alimento e de água. Algumas partes do nosso corpo permitem a proliferação de micro-organismos, principalmente as áreas onde ficam menos expostas ao ar, e tendem a permanecer mais úmidas, como as axilas e as solas dos pés. O suor produzido pelas glândulas sudoríferas localizadas na axila e nos pés tem uma composição especial que favorece o desenvolvimento de bactérias decompositoras. E como resultado da ação dessas bactérias, forma-se um cheiro desagradável nessas regiões. Confira no quadro abaixo algumas dicas para evitar o odor desagradável nos pés e nas axilas. Leia com bastante atenção e na página 296 nós vamos falar sobre doenças de pele. As doenças de pele provocadas por fungos são conhecidas como micoses. Na natureza existem fungos em toda parte, no chão, na areia, nos animais e até mesmo em nosso corpo. Mas somente alguns deles causam micoses no ser humano. Na pele, no couro cabeludo e nas unhas, os fungos encontram condições favoráveis como umidade, alimento e temperatura adequada para crescer e se reproduzir, o que leva ao desenvolvimento das micoses. Verifique na imagem ao lado as regiões do corpo
que podem ser afetadas mais facilmente pelas micoses. Na página 297, após a leitura do quadro Cuidados para evitar micoses, vocês farão as atividades até a página 299.